Irmão, agora com muita alegria, dá bastante tempo, a nossa preletora, a irmã Raquel Soares, vai estar pregando a palavra do Senhor. Fique de pé, igreja. Vamos orar pela nossa querida irmã Raquel, que vai ministrar a palavra do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Chama ela. Hoje ela vai trabalhar, a Lua. Hoje ela vai trabalhar, vai orar. Orar para a preleitora. Ore por ela, Lua. Vamos orar, igreja. Pai, aqui está a tua filha. Pai, que ela venha falar conosco aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Pai, que nós possamos ouvir e guardar. E não só ouvir aqui nesse momento, mas levar para casa e fazer disso aquilo que nos motiva todos os dias, que é a tua palavra. Pai, toma a tua filha, a família dela em tuas mãos. Que no momento que ela está aqui, o Senhor possa estar cuidando de tudo na vida dela. Nós te agradecemos pela vida dela. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém? O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Tome seu assento. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite, nesse primeiro dia de festa. Que dia marcante. Eu observando ali a foto, a imagem, confesso que amei. Não sei de onde que tiraram essa foto minha, mas achei bem bacana. E observando a data 38 anos de Fonte da Vida. Como é gostoso estar nesse dia tão marcante para a igreja, não somente para a Fonte da Vida, mas para a Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Uma igreja que tem crescido debaixo da graça e do poder sobrenatural de Deus. Isso certamente alegra o coração de Deus. E quem é que faz a igreja? Sou eu e é você. Então, como é bom estar aqui nessa abertura, nesse dia tão marcante para vocês, mas também para mim. Estar aqui celebrando, agradecendo ao Senhor por mais um ano dessa casa, que tem sido bênção para essa região. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Para você que é ovelha de Bom Sucesso, você sabe que nós estamos vivendo o ano de ressurreição. Nós estamos vivendo o ano onde situações que já estavam engavetadas, mortas, situações que já estavam destruídas, esse ano o Senhor vai dar sopro de vida. Esse ano o Senhor vai fazer milagres. Eu creio que Ele vai fazer. Vai fazer nessa igreja e na sua vida, em nome de Jesus. Neemias, capítulo 2, verso 1, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado tão triste diante dele. Ora, nunca antes eu tinha estado tão triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os portões foram queimados? Só até aqui. Feche os seus olhos mais uma vez essa noite. Senhor, essa é a tua palavra e nós somos a tua igreja e nós carecemos por ouvir a tua voz. Nós precisamos prosseguir ao longo desse ano e para prosseguirmos precisamos te conhecer. Então, Senhor, mais uma vez, revela-te a nós. Traga, Senhor, uma direção para o nosso coração. Anima, Senhor, o nosso espírito. Cura, Deus, a nossa alma. Senhor, libera a nossa mente, Pai, de vozes que têm tentado nos aprisionar, para que possamos viver o sobrenatural dos céus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia vai dizer que existia um escravo, e esse escravo tem por nome Neemias.
A Bíblia vai dizer que, embora ele fosse um judeu, ele não estava em sua terra. Ele estava numa cidadela, servindo no palácio. Ele não era um escravo qualquer. Hoje, quando a gente fala de um escravo, o nosso cérebro já nos remete àqueles filmes antigos e a gente via aqueles escravos no tronco, apanhando, servindo, sem direito à escolha. Querendo ou não, é o que a nossa mente entende por escravo. Mas Neemias não era um escravo qualquer. A Bíblia vai dizer que o cargo que Neemias ocupava era um cargo de muita responsabilidade, era um cargo de muita pompa. Neemias não dormia, por exemplo, numa senzala, porque Neemias precisava estar à disposição do rei. A função de Neemias como copeiro não é como a função hoje, talvez, de alguém que ajuda, auxilia a limpar uma casa, ou alguém que faz uma boa comida, uma cozinheira. Não, Neemias não tinha essa função. A função de Neemias era experimentar a bebida do rei, antes que o rei fosse beber, para ver se aquela bebida estava de fato pura ou envenenada. Então não era um cargo qualquer. Eu imagino que no meio dos jantares, enquanto o rei se alimentava, certamente devia observar aquele homem, aquele servo, e sim, certamente conversar com ele. E talvez você esteja se perguntando, mas de onde que você tirou que existia essa afinidade? Existia ao ponto do rei virar para ele e falar: o seu rosto está abatido e não é doença. Se fosse doença, o rei já saberia, porque algum outro escravo, algum outro servo já teria respondido. Aquele chefe, aquele líder, aquele rei, tinha com Neemias uma relação que não era uma relação tão de escravo. Era uma relação de amigável, de todos os dias estarem ali na hora das refeições. Então vamos combinar que Neemias não estava tão mal. Embora ele fosse escravo, ele não estava numa condição tão ruim. Ele não estava passando por um processo, talvez, de fome. Não, ele não estava dessa forma. E a Bíblia vai dizer que dentro daquele contexto onde Neemias, embora fosse escravo, ele estivesse vivendo relativamente bem. Ele tinha conversado com o seu irmão. E o seu irmão tinha acabado de voltar de Jerusalém. E é nesse ponto que eu quero começar a falar ao seu coração. Quando Neemias encontra o seu irmão, ele não pergunta para o seu primo, ele não pergunta para Anani: e aí, como é que você está? Você está conseguindo, você está com um bom emprego? E aí, como é que você está? Você está ganhando certinho no dia certo? Olha, a casa onde você serve, te dá comida boa? Olha, aqui é tudo maravilhoso. A conversa não foi essa. A Bíblia vai dizer que a conversa de Neemias era para saber como estava Jerusalém. A conversa daquele servo que tinha uma vida favorável, mesmo sendo servo, era saber como estava Jerusalém. Então a notícia que ele recebe era que a cidade estava destruída, os muros foram arrombados. E quando se fala de muro, fala de segurança. Os muros era justamente a barreira que impossibilitava que o inimigo entrasse. Uma vez que esses portais estão por terra, uma vez que os muros estão destruídos, qualquer mal tem acesso. Vocês lembram daquele texto onde vai dizer que uma casa limpa, porém não habitada, 7 demônios entram e ali fazem morada? Aquele era um local propício para que o inimigo entrasse. Então quem estava morando dentro de Jerusalém vivia à base do medo. Raquel, por que vivia à base do medo? Porque não havia segurança. Agora tenta imaginar comigo. Primeiro você participa de um período onde você sente que os seus muros, que a sua proteção foi embora. Você percebe que a sua casa, e agora eu já falo com você, a sua casa financeiramente piorou, o seu cônjuge deliberadamente saiu de casa, você percebe que o seu filho assombrosamente se entregou à vida errada, e você sabe que aquela abertura vai trazer consigo ainda coisas piores. O povo morava em Jerusalém, mas não estava seguro em Jerusalém.
Talvez você esteja aqui comigo e você até esteja dizendo: Raquel, eu habito na casa de Deus, eu sou cristã, eu sirvo ao Senhor, mas na minha casa existem brechas. Na minha casa os muros foram destruídos. Na minha casa tudo desmoronou. Olha, eu faço o que é certo, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu vou para a igreja, eu sou dizimista. Olha, Raquel, eu faço o caminho correto, mas o território onde eu habito, os muros foram arrombados. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que esses dias são dias maus. E parece que as portas de segurança da nossa casa estão querendo ser destruídas. Aquilo que você achava que estava indo bem, até porque você se consagra, até porque você ora, até porque você busca, até porque você adora, alguém invadiu e destruiu. Então mora em Jerusalém, mas não tem paz nem para descansar, porque a qualquer momento algo pior pode acontecer. Mora numa casa onde não basta trancar o portão, tem que trancar a porta do próprio quarto, porque vai que ele chega bêbado de novo e tenta me agredir. Serve ao Senhor, mas passa mais tempo na rua do que em casa, porque vai que entram de novo para roubar as minhas coisas. A Bíblia vai dizer que aquele local, embora fosse o local escolhido pelo Senhor naquela circunstância, por conta dos pecados dos antepassados, tinha sido invadido. E quem era Neemias? E quem era aquele homem? Era alguém que tinha paixão pela Terra Santa. E aqui eu quero começar a profetizar sobre a sua vida. Você não precisa saber de onde, você não precisa saber como, você não precisa entender a técnica, mas acredite, Deus está inclinando corações para vir te socorrer. Você não precisa fugir do território onde Deus te plantou. Deus está enviando corações sedentos para te salvar. A Bíblia vai dizer então que Neemias estava ali servindo ao rei. Como eu disse, ele não era um escravo qualquer. A cidade onde ele estava era a capital. Ele não era um pobre coitado desempregado. Não, ele tinha uma boa função. Ele comia as iguarias do rei. Ou vocês acham que ele não tinha por direito comer bem? Lógico que sim. O vinho que ele degustava era o vinho do próprio rei. Ele sabia o que era bom. Ele precisava ter um paladar apurado para servir o rei. Quem come lavagem não consegue saborear com perfeição um bacalhau. Neemias não era qualquer um. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele pega aquela notícia, o seu coração chora de desespero. Existem pessoas que o Senhor tem levantado nos dias de hoje para fazer o coração sangrar para vir te socorrer. Você não está num caso perdido. Isso é só para Deus manifestar algo grande que vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz então que em certo momento, Neemias naquele momento de manjar, naquele momento de delícias, naquele momento de fartura de mesa, naquele momento de vinhos caros, e vinho fala de alegria, naquele momento gostoso, ele vai trabalhar, mas o seu rosto já não é o mesmo. E aqui eu também preciso fazer um paralelo. Sabe, ser igreja é ter compaixão. O pastor falou aqui, existem pessoas que não querem fazer evangelismo porque não gostam do cheiro da maconha. Existem maconheiros esperando o seu coração sangrar por eles. Sabe? O pastor falou aqui, essa igreja precisa, a pastora falou, essa igreja ela está sendo construída
ar-condicionados, porque você tem colocado a sua semente aqui, para que outros cheguem e encontrem um local caloroso. Você precisa ter paixão aqui. Você precisa colocar o seu coração nessa terra. Essa é a sua função. Foi isso que Neemias fez. Vamos pensar de forma egoísta? Será que ele não poderia falar? Vou enviar um dinheirinho. Eu ganho um dinheirinho de vez em quando do rei. Às vezes ele me dá uns agrados, umas roupas, que certamente ele ganhava. E aqui eu quase não uso. Eu vou dar. Leva para lá quando você for lá. Porque afinal de contas eu também não posso ir. Eu sirvo o rei. Não seria uma boa desculpa para ele? Vamos pensar de forma lógica. Para que eu vou para o meio da ruína se eu estou no meio da segurança? Eu amo a minha terra natal, mas acabou. Para que eu vou voltar se aqui pelo menos eu tenho um bom lugar para ficar? A Bíblia vai dizer que Neemias, sem falar nada, o rei olha para ele e fala: por que você está abatido? Eu sei que não é doença. O que aconteceu com você? Então Neemias, ele vai abrir o seu coração e ele vai dizer: como não me entristecer? E ao longo do capítulo, Neemias, então, como escravo, ele não era CLT, ele não pediu férias, ele não pediu abono, ele não pediu desconto em folha, ele era escravo. Qual é o direito de escravo? Nenhum. Mas a Bíblia vai dizer que aquele escravo, ele toma a iniciativa e fala: se o Senhor me permitir, deixa eu voltar em Jerusalém. E mais do que isso, se o Senhor for bondoso, me escreva cartas para que os governantes me aceitem fazer alguma coisa por lá. Ele era um escravo. Talvez você olhe para alguém perto de você e fale: eu não vou nem contar a minha problema, o meu problema, a minha debilidade. Eu não vou nem explicar o que está acontecendo, porque eu sou zero e ele é zero à esquerda. Porque eu sou escrava e ele também é escravo. Porque eu não tenho e ele também não tem. Neemias também não tinha nada. Mas ele tinha algo que queimava, que era o seu coração. E então a Bíblia vai continuar dizendo que aquele rei escuta aquela história de que ele estava triste por conta do seu povo. Então ele vira e fala: olha, se for do agrado do rei, me permita ir lá. O rei então pergunta quanto tempo ele iria precisar. E a Bíblia não diz quanto tempo ele pediu, mas diz que ele pediu um período. Então o rei assim permitiu. E ele foi até aquele local. E continuando lendo a Bíblia, capítulo 3 e capítulo 4, vai dizer que Neemias chega naquele local e não abre o seu coração para ninguém. Ele não chega querendo cantar de galo, tirar onda. Olha, sabe época de campanha eleitoral, que o político diz que vai dar picanha e ele faz outdoor que vai dar picanha e depois não dá? Ou diz que vai dar chinela havaiana, mas só dá um pé? Ou vocês nunca ouviram falar disso? Brasília, isso era muito comum. Nas cidades satélites, eles falavam: se você fizer propaganda minha, você ganha chinela havaiana. Durante o processo da eleição, você ganhava um pé. Se você votasse nele, você ganhasse outro pé. Neemias não fez isso, não. Neemias chegou lá caladinho. Neemias chegou lá certo de que Deus daria a vitória. Então a Bíblia vai dizer que ele entra naquele local e ele percebe que o que ele precisava fazer não seria fácil, mas o Senhor inclinou corações de homens para trabalhar com ele. E a Bíblia nos conta que em 52 dias, 52, uma cidade que estava em ruína,
uma cidade que estava com a insegurança à flor da pele, agora teria paz e regozijo. Deixa eu te dizer algo. A reconstrução que Deus vai fazer na sua vida é unicamente para glorificar o nome dEle. Deixa eu te dizer algo. Deus não se glorifica com a sua casa destruída. O nome dEle é glorificado quando a casa é restabelecida. Deixa eu te dizer algo. Para de achar que Deus não está olhando para a sua causa de dor. Ele é o primeiro a querer restaurar. Porque através da restauração, o Santo de Israel vai habitar novamente. Aquela casa estava mal, aquela cidade estava mal, todos dentro estavam mal. Como vocês acham que as pessoas que moram dentro de uma cidade em guerra, uma cidade sem proteção, conseguem viver? Vive mal. O emocional está mal. Estávamos lá em cima jantando com os pastores e falando sobre isso. Uma geração onde Satanás tem oprimido, trazido um sentimento de medo. Mas acredite, existe alguém bem longe que Deus está levantando para vir socorrer a sua vida e a sua família. A questão é que nós queremos entender como Deus vai fazer. A gente vê o problema, a gente vê um diagnóstico e pensa assim: puxa, se o pastor falasse com o médico lá da sede, eu ia conseguir ser curada. A gente vê aquela fatura que a gente não dá conta de pagar e a gente pensa assim: pastora Beth bem que podia falar com as mulheres da igreja para me ajudar. Eu vou te dizer um segredo que vai trazer a ressurreição para a sua vida. Enquanto o povo de Deus estava chorando no Egito, sofrendo com a dura cerviz de Faraó, em outro ambiente, em outro território, um homem cuidando das ovelhas viu uma sarça pegar fogo que não se consumiu. E naquele local, o Senhor se revelou a Moisés. Enquanto o povo de Israel precisava de um novo governante, porque Saul já não agradava mais ao Senhor, em outro território, um menino cuidando das ovelhas do seu pai, do gado do seu pai, é chamado às pressas para receber um óleo. Ei, existe uma missão para você fazer. Deixa eu te dizer algo, enquanto estão preparando a forca dos seus familiares, existe uma intrusa dentro de um palácio que vai se levantar para salvar a sua terra. Você não precisa entender de onde vem, você precisa adorar aquele que pode fazer. Tire os olhos da sua dor e traga luz para aquele que pode resolver. A Bíblia vai dizer de alguns discípulos, Tiago, que eles estavam ali numa noite pavorosa de trabalho, uma pescaria furada. E naquela pescaria furada o Senhor se revela e troca a profissão deles. Permita-se viver o milagre de Deus na sua plenitude. Você sabe a sua causa. A sua causa é uma terra que está desabitada. A sua causa é um diagnóstico que parece que não tem cura. A sua causa é o seu filho que se meteu nas drogas. Entregue essa causa ao Senhor e creia que em outro território Ele levanta alguém para te socorrer. Mas sabe o que é o nosso problema? A gente parece que quer fugir junto. Quando a gente percebe que começa a ruir, a gente quer sair junto. Vocês lembram quem foi que fez isso? Vocês lembram do livro de Ruth? Vocês lembram o que aconteceu? Eles moravam na casa do pão, mas resolveram sair para ir para a casa da perdição. Moabe foi construída através de um incesto. A cidade, a base de Moabe foi exatamente isso. Um pai que engravidou a própria filha. Vocês acham que nessa terra existia moralidade? Vocês acham que essa terra conhecia o que era uma vida de santidade? Ela tinha nascido dentro desse contexto, o contexto do erro, o contexto do pecado, um contexto onde não se valoriza a família, um contexto onde pai pode abusar dos filhos. Essa era a realidade.
Não saia de Jerusalém até que do alto o Senhor fale com você. Pare de tentar arranjar formas de fugir do seu problema, enquanto o Senhor está mandando você simplesmente entregar o problema ao Senhor. Naquela época não existia telefone, naquela época não existia Instagram, naquela época não existia WhatsApp. Logo, ninguém de Jerusalém sabia que Neemias estava indo para lá. Ninguém sabia. Tudo o que eles sabiam é que a cidade estava desprotegida. E um coração desprotegido abre uma grande porta para ouvir vozes erradas. Um coração entregue a uma tristeza tem uma grande probabilidade de seguir caminhos errados. Um coração inseguro muitas das vezes quer revidar na mesma moeda. Meu cônjuge me traiu, vou trair também, eu tenho por direito. Ele tem que entender a minha dor. Meu cônjuge fez isso de errado, eu tenho que fazer igual. Ele tem que saber como dói. A sua função, como propriedade exclusiva do Senhor, não é revidar, é dobrar os seus joelhos e clamar. Como foi falado aqui no anúncio da oração, é de fato você colocar o seu joelho no chão e entregar para o Senhor aquela oração, ao invés de tentar arranjar maneiras de solucionar aquilo que só Deus pode fazer. Raquel, como que esses muros foram reerguidos? Como que essa porta foi colocada no lugar em tão pouco tempo? É o Senhor dos Exércitos quem capacita. Raquel, como que a gente consegue pagar o aluguel todo mês? Fiquei sabendo hoje, nunca houve atraso no aluguel. Como que consegue? É o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem faz planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. O seu socorro não vem de tanto você deixar de dormir. O seu socorro vem do Senhor. O que você precisa essa noite é entender que existe uma atmosfera sobre você. E eu não estou falando isso porque é uma frase bonita, não. Eu estou falando isso porque eu creio na unção que sai do altar. E a palavra que foi dirigida para todo, não é para uma congregação, é para todo o campo de bom sucesso. É que nós viveremos o ano de ressurreição. Só vai ressurgir o que primeiro morreu. Para de tentar arranjar meios de solucionar aquilo que Deus já está levantando alguém em outro território para trazer a solução. Nosso Deus não precisa do seu plano. O nosso Deus não precisa da sua fórmula bonita. Ele precisa da sua entrega total. Ele precisa da sua oração. Ele precisa da sua dependência. Esperai. Esperai. Porque o Senhor está mandando a solução para a sua vida. A Bíblia então vai dizer que Neemias, ele larga aquele local de conforto, porque certamente era confortável. Neemias larga ter refeições muito gostosas. Neemias larga um emprego que ele só precisa estar presente, provando as bebidas do rei e a comida. Olha que trabalheira difícil, gente. Ele largou tudo isso para restaurar aquela que é a menina dos olhos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas você é a menina dos olhos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a sua situação, a sua causa, inclina o coração de Deus para que haja liberdade, cura e restauração. Eu não sei se você sabe, mas Ele te ama tanto, que Ele move a geografia em teu favor.
Eu não sei se você sabe, mas Ele quer te ensinar a ter uma noite tranquila, mesmo nessa tempestade. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam no barco no meio de um grande vendaval. E Jesus estava dormindo. No meio de um grande vendaval, Jesus resolve dormir. E aqueles discípulos então vão até Jesus e acordam ele. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus acorda, ele primeiro fica pasmo. Como assim vocês estão com medo? Eu estou aqui. Como assim vocês permitiram o medo dominar vocês? Deixa eu te dizer algo. Medo é um espírito dos infernos. Medo não está ligado à sua emoção. Medo não controla o seu emocional. Nós somos corpo, alma e espírito. O medo, ele não age na sua alma. O medo age no lado espiritual para minar a sua fé. Entenda bem. É um espírito de medo. Se é espírito, é no campo espiritual que nós estamos brigando. E ele serve para minar a sua fé. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se levanta e ele dá uma ordem ao vento e ao mar. E aquela ordem de Deus, a palavra de Deus, coloca tudo no seu devido lugar. O que Jesus quer ensinar a mim e a você? Se você de fato é propriedade exclusiva dele, se você de fato é uma mulher e um homem que serve a Deus, acredite, ele está no seu barco no meio desse vendaval. Ele não perdeu o controle. Ele sabe que a cidade foi invadida. Ele sabe que os muros foram destruídos. Ele sabe que a porta está aberta. Ele está com você. Você precisa agora caminhar acreditando que o Deus que está com você manda embora todo espírito de medo. Espírito de medo precisa ir embora, porque o Cristo da paz habita em você. E Ele é o único que pode solucionar o seu problema. Essa manhã eu acordei e fui dobrar os meus joelhos para orar, e eu entreguei ao Senhor uma causa minha, uma causa pessoal. E no meio da minha oração eu virei e falei: Senhor, faz alguma coisa, intervém na minha vida, por favor, faz. E eu estava com uma oração, gente, tão bonitinha, tão romantizada. Mas eu tinha que levantar porque eu já estava atrasada para a escola dominical. E eu estava com uma oração muito romântica, muito dorama. E no meio daquela oração tão romântica, me deu uma raiva de mim. Falei, cara, já era para eu ter levantado para tomar meu café. E eu estou aqui falando com Deus, suplicando para Ele, quem sabe, talvez, um dia, uma hora, resolva o meu problema. Gente, eu me ajeitei no joelho, endireitei meu corpo e virei e falei: Deus, eu não estou pedindo para se pode, eu estou pedindo para o único que pode. Eu não estou te dando uma opção a mais. Olha, se Fabiana não resolver, se meu pai não resolver, Deus, entra nessa causa. Eu falei, só o Senhor pode. Então, ou o Senhor muda. Não tem outra alternativa. Só o Senhor pode. E agora eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Coloca o dia de hoje em tuas mãos. Vou tomar meu café. Te amo, Deus. Amém. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer falar com Deus como se Ele fosse uma opção. Às vezes a gente quer falar com Deus como se Ele fosse uma opção. Tem médico, tem pastor e tem o tal de Jesus. Jesus não é a opção. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele é o único que pode mudar a sua história. Peça a Ele para entrar nessa sua causa. Seja objetivo em suas orações. Deus intervenha. Ele não é uma opção. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Jeová Rafa. Ele é o Jeová Nissi. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A hora que você começar a entender que só Ele, não tem outro além dEle, não é um tal de Neemias que vai, é Deus que inclina o coração de Neemias, não é um tal de Moisés que vai, é Deus quem chama Moisés. Quando você entender que a fonte de tudo é o Senhor, você vai falar como filho de Deus. O seu tipo de oração vai mudar. Sabe aquela coisa de militar? Vai ter sangue no teu olho.
Satanás vai entrar e invadir a sua casa e você vai estar com sangue no olho. O que nós precisamos entender é que uma cidade destruída, um diagnóstico errado, uma doença que veio instaurar, um casamento falido, não é nada diante daquele que pode mudar. Isso é viver o ano de ressurreição. Sabe quando o ano de ressurreição vai acontecer na sua vida? Não é quando o milagre chegar, é quando você se posicionar. Não existe milagre sem posicionamento. Não, isso não existe não. Isso aí é mandiga. Não existe vitória sem entendimento de quem é Deus. Deus não é uma opção. Para de andar cabisbaixo. Deus está inclinando o coração de alguém. Está movendo o território de alguém. Está dando coragem para alguém falar com autoridades para poder solucionar a sua causa. Esse é o nosso Deus. Esther poderia pensar: eu já sou órfã, eu sou escrava, morava mal pra caramba, o que me custa ficar aqui? Mas ao invés dela pensar assim, ela vira e fala: não foi para um tempo como este que o Senhor me chamou? Será que não foi para uma restauração como essa que o Pai me convocou? Acredite, existem homens e mulheres de Deus espalhados pelo mundo dizendo exatamente essa frase. Será que não foi para um tempo como este que o Senhor está me levando ao Brasil, na congregação Fonte da Vida, para eu restaurar aquela família? Será que não é para um tempo como esse que o Senhor me deu esse valor extra para que eu possa abençoar alguma família que está passando necessidade? Creia somente no Senhor, porque Ele cumpre sua palavra. Ele cumpre sua palavra. Estamos celebrando essa semana 38 anos dessa igreja. Como chegamos até aqui, eu não sei. Foi cantado no louvor. A resposta é que eu vivo de milagre. Essa é a música mais certeira que toda igreja deveria ser obrigada a cantar na festividade da igreja. Porque toda igreja vive de milagre. Não importa. Ah, como é que foi? Vão me perguntar: meu irmão, eu não sei. Só sei que a conta foi paga. Eu só sei que o ar-condicionado foi recolocado. Meu irmão, eu não sei. Essa é a verdade da vida do povo, do crente. É exatamente isso que nós vivemos. Nós nunca sabemos como Deus vai agir, mas nós temos certeza que Ele vai agir. A ressurreição de causas perdidas, de sonhos falidos, de projetos engavetados, elas não acontecem porque achamos que Ele vai agir. É porque temos a certeza que Ele vai agir. O nosso papel é orar. Eu me mudei de Brasília para cá ano passado e desde que eu me mudei, que eu comecei a pedir para Deus um emprego. Senhor, me dá um trabalho, minhas crianças já estão crescendo. Quando eu me casei com o Fabiano, ele fez um combinado comigo que a hora que eu engravidasse, ele iria parar de trabalhar para ficar na função mãe o tempo todo. E eu aceitei. Isso foi um combinado antes do casamento. Mas agora as crianças já estão maiores, já ficam mais tempo na escola do que em casa. E eu comecei a orar: Senhor, me dá um trabalho, me dá um trabalho, me dá um trabalho. Comecei a ser aquela esposa goteira na cabeça do marido, todo dia soltando uma pérolazinha, porque a palavra dele continuava ainda não, porque eu tenho a caçula de 10 anos. Mas todo dia eu soltava uma frase. Queria tanto fazer luzes. Se eu tivesse um trabalho, não precisava pedir. Sabe aquela coisa de mulher chata? Então, não diz para mim que você não sabe ser. Toda mulher sabe ser. Não venham me julgar, não. Moleque, a mulher sabe ser chata quando quer. E eu sendo goteira na vida dele e orando. Goteira e oração. Não combina, né? Goteira e oração. E um dia eu liguei para meu pai. Falei: pai, só conhece tanta gente. Conversei com alguém. Arranjou alguma coisa para mim. Aí meu pai virou e falou: Raquel, tem uma clínica lá na Barra que estão precisando de recepcionista. Você não quer ir, não? Uma irmã da igreja, não sei se era dermatologista, sei lá o que era. Eu falei: quero. Eu nem sabia o endereço, não sabia salário. Gente, eu só queria me sentir produzindo de novo. Acho que eu entrei no síndrome do ninho vazio. Já ouviram falar nessa síndrome? Com os filhos ainda tudo pequeno. Porque assim, eles não dependem mais tanto de mim. Foi tão frustrante esse ano. E aí, falei que queria. Depois que eu falei que queria, eu me lembrei que eu moro na Urca. Gente, Urca, Barra, é cortar a cidade. Aí eu falei com meu pai, pai,
tô achando que não vai rolar não, porque como é que eu vou de ônibus da Urca para Barra, voltar, dar almoço para ela e voltar para o trabalho, porque eu tenho aéreo, que é de pequena. Meu pai virou e falou, menina, tinha esquecido que você tinha se mudado. Esquece, aborta essa ideia de trabalhar, você não pode trabalhar. Aí eu virei e falei, o senhor é engraçado, né? Porque a minha irmã pode. Filho ama comparação, filho ama dizer para o pai que o pai está errado. Ama, coisa de filho. Aí eu virei e falei, engraçado, né? Porque a minha irmã pode, né? Engraçado, desde Miguel bebê, que eu não posso, mas ela pode. Aí ele virou e falou, Raquel, como seu pastor eu estou dizendo, esquece. Agora, como um conselho de pai, eu digo, vai orar e pede para Deus para você trabalhar de casa. E eu comecei a orar, falei com o Fabiano, o que eu posso trabalhar, com o que eu posso trabalhar. Gente, eu mandei currículo para a Unimed, para ser aquelas que ficam marcando consulta. Eu fiz de tudo. Eu sou muito raçuda, tá? Tem gente que olha para mim e acha que não. Eu sou filha do meu pai. Se é para fazer, bora fazer. Vai lavar banho, tô dentro. Vai fazer faxina, tô dentro. Eu sou dessas. Eu não sou, eu sou elétrica. E aí, tô eu mandando currículo, mandei currículo, coloquei currículo em empresas virtuais e nada de chamar. Até que um dia, um empresário da igreja, um empresário de muito sucesso. Essa nova onda de garotos que trabalham em casa, fazendo coisas digitais, que eu não sei o que é, porque eu não sou da era digital, virou para mim depois do culto, falou, pastora, quero conversar com a senhora. Aí eu pensei logo que era problema no casamento, né? Eles são recém-casados. Falei, claro, vocês não querem então marcar Fabiano e eu e vocês dois? Mas dá para esperar semana que vem? Ou está muito sério o problema? Eu imaginava que fosse crise conjugal. Tá, problema muito grave. Se não der para esperar um café, pode ser hoje à noite, depois do culto. Ele, não, o casamento está ótimo. Não, a gente quer que a senhora comece a trabalhar. Eu, você quer o quê? Ele, a gente quer que você comece a trabalhar. Eu olhei para a cara dele, liguei para minha irmã, Inha, chama minha irmã de Inha. Fulaninho de tal, falou que quer que eu trabalhe. Aí ela falou, ih, Raquel, esquece, porque o trabalho dele é fazendo filmagens de cirurgias durante a madrugada. E são cirurgias do cérebro, e você não tem sangue para isso, tu vai desmaiar, já diz logo para ele que tu não vai. Aí, o que eu fiz? Peguei a mensagem do rapaz da igreja e encaminhei para o meu pai. Falei, pai, recebi essa mensagem, me deu o seu parecer. Já tinha conversado com o Fabiano também não tinha entendido nada do trabalho. Quando eu mandei para o meu pai virou e falou, essa é a resposta de Deus para a sua vida. Esse menino vai fazer você trabalhar da sua casa. O que eu não sei, mas uma coisa eu sei, você vai ter muita ocupação para achar que não está mais sozinha. E aí eu falei com o rapaz, falei, quero nem saber, mas eu topo. Sei nem o que é para fazer, mas eu topo. E aí ele foi lá em casa conversar. E aí marcamos uma reunião, Fabiano, eu. Obviamente eu levei meu filho Matheus para participar da reunião, porque eu não entendo nada de tecnologia e ele muito menos. Pedi para ele fazer um stories meu, ele olhou para mim e falou, eu posso parar ao meio da pregação e perguntar como que eu faço? Se eu sou ruim, ele é pior do que eu no Instagram. E aí então eu chamei meu filho de 15 anos para participar. Enquanto o rapaz está falando com a gente da reunião, o meu filho me vira e fala, mãe, a senhora não está entendendo. Esse é o emprego do futuro. Aí eu, Ele é, mãe. Eu falei, você acha que eu dou conta, Matheus? Na frente do casal. Ele, eu vou tentar te ajudar, mas assim... Mas esse é o emprego do futuro, mãe. Gente, não é que depois dessa proposta, eu já estou no meu 3º curso, já estou concluindo o meu 3º curso. Eu não tenho mais tempo nem de respirar. Aliás, agora eu estou amando quando eles estão na escola. Os meus filhos debocham agora para o meu pai. Minha mãe passou o dia com o óculos dela estudando no computador. Eu montei um escritório só para mim na casa, no quarto. E proibi Fabiano de usar, porque eu falei que agora eu sou uma estudante assalariada. Raquel, por que você está contando isso? Porque às vezes você acha que trabalhar numa recepção de uma clínica, às vezes você acha que seu esposo beber só um pouco menos, às vezes você acha que se o pastor falar com algum médico, às vezes você acha que só se a sua patroa der um aumento, às vezes você acha que é só uma coisinha que vai mudar, e você não entendeu que a única coisa que muda o rumo da sua vida é a sua oração. A única coisa que abre portas, que fecha a porta, que inclina coração, que libera reis a liberar funcionários, a única coisa que faz um governante mandar cartas, liberando você, liberando o povo para
servir ao Senhor. A única coisa que coloca praga, a única coisa que desmascara o inimigo, a única coisa que pode te ungir é o Senhor dos exércitos. Então ele não é uma opção, ele é a razão da sua vida. Você sabe o que tem, do que está morto? Te convido hoje a falar: Deus, eu não te peço como uma opção. Eu te peço certa que só o Senhor é suficiente para fazer qualquer coisa na minha história. Se Ele vai levantar um Neemias, se Ele vai colocar Davi num trono, se Ele vai falar com Moisés, se Ele vai se apresentar a um grupo de pescadores, eu não sei o que Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei: Ele é Deus e Ele faz. Agindo Deus, quem impedirá? Será que você pode repetir de novo? Agindo Deus, quem impedirá? Olha, eu vou dizer, para a causa que você está vivendo, você vai pensar na sua causa, e eu vou mandar você dizer: agindo Deus, quem impedirá? Contra a falência da sua casa, agindo Deus, quem impedirá? Contra a falência financeira da sua casa, agindo Deus, quem impedirá? Contra aquele filho que está preso nas drogas, agindo Deus, quem impedirá? Contra aquele cônjuge que pediu divórcio, agindo Deus, quem impedirá? Coloque-se de pé essa noite, igreja. Agindo Deus, todo câncer vai por terra. Agindo Deus, todo grilhão do inferno cai por terra. Agindo Deus, qualquer muro é levantado. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Se foi falado que nós vamos viver um ano de ressurreição, nós vamos viver um ano de ressurreição. Isso não é opção, isso é uma palavra diretiva do coração de Deus. Vive aquele que crê, vive aquele que coloca o Deus Todo-Poderoso no lugar de Deus Todo-Poderoso. Nós somos gratos a Deus por essa casa que te alimenta com palavras vindas do coração de Deus, essa casa que sustenta a sua fé, essa casa que coloca a sua família para mais perto de Deus. Nós somos gratos por esse tempo que o Senhor chamou por hoje para trazer esse culto tão abençoado. Esse culto não é para mim e não é para o pastor. Esse culto é para trazer uma direção para a sua vida. O Senhor me trouxe aqui para trazer uma direção para a sua vida. Ele tem prazer de restaurar a sua vida. Jerusalém que estava agora envergonhada, Jerusalém que estava agora devastada, Jerusalém que estava agora sem honra, em 52 dias o júbilo voltou, a fé voltou, a segurança voltou, a paz voltou, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não há nada demasiadamente impossível para o meu Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Se você está aqui essa noite, e embora você tenha escutado falar do tal do ano de ressurreição, mas ao olhar a sua realidade, ao olhar os papéis, talvez boletos, talvez diagnósticos, talvez a sua vida profissional, parece que vai de mal a pior. A sensação que você tem é: Raquel, os muros já caíram. Raquel, agora eu tô escondida, porque eu não sei se vai entrar um ladrão. Eu não sei quem mais vai entrar aqui para devastar ainda mais. Eu não sei quem é que vai entrar aqui para me colocar ainda mais sob o jugo da vergonha. Sabe, quando a gente é devastado, a gente passa vergonha diante dos homens. Essa é a verdade. Quando entram na sua casa e saqueiam a sua alegria, você se sente despido na frente da sociedade. E talvez é exatamente assim que você está se sentindo essa noite, e parece que não tem saída para você. Eu quero te convidar como um ato profético. Você não precisa me falar nada, é você e Deus.
como um ato profético, você vai vir aqui nesse altar. Você vai começar a chegar aqui e falar: Deus, levante um Neemias para restaurar toda a situação que eu preciso. Você não precisa dizer para Deus como Ele vai fazer. Você precisa crer que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? É Ele quem levanta o seu braço forte, é Ele quem extermina os seus inimigos, é Ele quem te dá a vitória que você precisa, é Ele quem garante a sua paz, é Ele que faz com que você tenha cânticos de alegria ao invés de uma noite de choro, é Ele quem muda a sua história, é Ele quem opera o milagre. Vir aqui na frente é um compromisso seu com Deus de dizer: Deus, o Senhor não é uma opção, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e eu creio que o Senhor vai entrar na minha causa. Eu creio que a minha tristeza vai incomodar alguém que está muito longe para vir me socorrer. Eu creio que o Senhor vai operar milagres e maravilhas. Eu creio porque esse é o ano de ressurreição, e se Cristo deu essa palavra ao pastor, eu vou beber da mesma fonte. Eu não sei qual vergonha você está passando, eu não sei qual secura você está vivendo, mas uma coisa eu sei: Jesus, Ele quis passar aqui hoje para te dizer: eu vou te oferecer uma água, e essa água ela vai curar a sua dor, ela vai sanar as suas feridas, ela vai te preencher por completo, ela vai transformar a sua história. O nosso Deus, Ele é um Deus que faz. O nosso Deus, Ele é um Deus que faz. O nosso Deus é um Deus que faz. Não tenha medo, não tenha vergonha de vir aqui. Nós não queremos saber a sua causa, nós queremos ver o seu milagre. Nós queremos cantar com você o hino da vitória. Nós queremos celebrar a Cristo quando você falar: o Senhor agiu, o Senhor interviu com o seu braço forte. É isso que nós como igreja desejamos para esse novo tempo. É isso que nós como igreja desejamos para o povo de Deus: a liberdade. Porque é Cristo quem diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não viva debaixo de julgo quando a sua liberdade já foi comprada por um alto preço. Não se permita viver envergonhado, não se permita viver encurvado quando Ele já te libertou. Deus está levantando alguém para vir te abençoar, eu creio nisso. Agora, se também você entrou aqui e você ainda não se rendeu ao Senhor, você ainda não entregou a sua vida a um Deus que pode mudar a sua vida, deixa eu te dizer algo: se entregar a Deus, a um Deus mais poderoso, significa que aquilo que para você é difícil de agir, é difícil de lidar, Ele vai te tomar pela mão e vai dizer: filho, agora essa situação é comigo, agora quem resolve sou eu, agora a sua queixa, a sua causa, sou eu que vou entrar como seu advogado. Esse é o nosso Deus. Se você está aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu também quero te convidar a vir aqui na frente. Levanta a sua mão, faça um sinal. Nós queremos orar por você. Talvez você tenha entrado aqui porque algum vizinho te chamou, mas você não pertence ao corpo de Cristo. Se você está aqui e quer o Senhor, faça um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos declarar que agora você faz parte de uma família, a família bendita do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. Tem mais alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem mais alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? A palavra vai dizer que existe um único momento onde existe festa no céu. É quando um pecador se arrepende. Se você pode, glorifica o Senhor ainda mais. Os anjos estão aplaudindo e glorificando, porque há arrependimento. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu quero orar com você. E eu quero declarar que o ano de ressurreição começa nesse marco. É a festa da igreja. E nós vamos viver a restauração de tudo aquilo que foi invadido, destruído e acabado. Nós vamos viver um novo tempo de Deus aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho,
nós colocamos as nossas causas em Tuas mãos. Senhor, nós colocamos a nossa vergonha debaixo do Teu sangue. Nós colocamos a nossa dor, a dor de quem foi devastado, a dor de quem foi humilhado, a dor da marca de ver a destruição dentro da nossa casa. Nós levamos isso para a cruz. Declaramos que o Senhor não é uma opção, Deus. O Senhor é o único capaz de agir. Não existe homem que faça nada. Só o Senhor inclina corações. Então intervenha, Pai, na vida de cada um que está aqui à frente. Senhor, eu não sei qual foi o muro que caiu, eu não sei qual foi o portal que foi aberto, eu não sei qual foi o inimigo que invadiu, eu não sei, mas uma coisa eu sei: o meu Deus, Ele é o Deus da restauração, o meu Deus é o Deus da perfeição, o meu Deus é o Deus da plenitude, o meu Deus é o Deus da graça, o meu Deus é o Deus da vitória, o meu Deus é o Deus da cura. Então entra, Deus, entra em cada causa agora, entre em cada causa agora e manifesta o Teu braço forte. Agindo Deus, quem impedirá? Essa é a nossa frase da noite. Agindo Deus, quem impedirá? Não tem homem que vai impedir, não tem dor que vai impedir, não tem diagnóstico que vai impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Age Deus, age Deus. Abra os olhos do Teu povo para que eles possam ver que não estão sozinhos. Abra os olhos do Teu povo para que eles vejam o exército poderoso que está lutando a favor deles. Esse é o nosso Deus, o Deus que manda anjos descer para lutar em nosso favor. Então Deus, age, entra agora, Pai, em cada causa. Entra agora, Deus, em cada causa. Entra agora, Deus, em cada situação e traz a restauração para a honra e para a glória do Teu nome. Deus, queremos também, ó Deus, celebrar o Teu nome, engrandecer o Teu nome pela vida desse jovem que tem se colocado aqui para dizer que também só o Senhor é Deus. Ó Senhor, muda essa história. Senhor, passa o Teu sangue sobre a vida dele. Senhor, que todo pecado caia por terra agora, que todo vício caia por terra agora. Senhor, troca a sua mente, troca a sua vestimenta. Deus, faça com que ele compreenda quem de fato agora ele é em Deus. Perdoa, Pai, os pecados. Lava, Senhor, o seu coração. Derrama o Teu sangue sobre ele e traga firmeza no espírito para que ele possa caminhar. Deus, muda se preciso for os amigos, muda se preciso for os ambientes, mas traga a ele a firmeza que só o Senhor é Deus. Que ele possa, Deus, de forma exponencial crescer nessa casa e colher os frutos que só o Senhor pode oferecer. Te agradecemos, ó Deus, por essa noite maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala com o Teu povo. Te agradecemos, Senhor, porque foi o Senhor quem preparou esse banquete. Esse banquete não é de homens, esse banquete é dos céus. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus. E que essa palavra seja viva e que ela seja o nosso caminhar ao longo desse mês, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Eu vivo de milagres, essa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aplauda ao Senhor.